A cirurgia de hoje, por si só, ela é um grande desafio que só com a cirurgia minimamente invasiva a gente conseguiu resolver. Então, é uma paciente idosa, osteoporótica, cardiopata grave, que em setembro de 2025 teve uma queda da própria altura e fez uma fratura da primeira vértebra lombar, de L1. Isso fez com que ela ficasse com bastante dor e a progressão dessa fratura fez com que um pequeno fragmento de osso entrasse dentro do canal e comprimisse o final da medula numa região que a gente chama de cone medular, fazendo com que, além da dor, ela tivesse certa fraqueza nas pernas. Isso faz com que o tratamento cirúrgico de descompressão dessa região da medula fosse a primeira opção nossa. A dificuldade é uma paciente com alto risco cirúrgico, uma paciente idosa, uma paciente osteoporótica. Então a gente teve que usar de várias ferramentas da cirurgia minimamente invasiva para conseguir resolver isso daí. Então, a ideia inicial é: eu preciso fazer a descompressão do canal. Para isso, a gente vai utilizar a técnica endoscópica por uma via uniportal, onde a gente usou o pedículo como referência para fazer uma descompressão pedículo-laminar. E depois disso, a ideia é a gente fazer uma fixação transpedicular percutânea das vértebras adjacentes de T12 e de L2 para dar esse suporte nessa região. Esse pedículo, uma vez que a paciente tem osteoporose, a gente vai fazer uma cimentação desses parafusos exatamente para aumentar essa força de arrancamento e aumentar a sustentação. Então, a gente teve que utilizar de algumas dessas ferramentas para a gente poder conseguir planejar essa cirurgia. Então, o segredo começa no planejamento. Então, essa paciente precisou fazer densitometria óssea, tomografia, ressonância e o procedimento, obviamente, ele precisa ser realizado com monitorização intraoperatória, uma vez que eu tenho essa região final da medula, que é o cone medular, que é muito sensível. Então, vamos, depois desse raciocínio, ir lá para a cirurgia para a gente ver como é que a gente vai resolver isso daí. Então aqui a gente está percebendo agora, esse nível é o nível da fratura, o nível de L1. Então eu tenho aqui ó, L2 e T12, esse é o lado esquerdo e o lado direito. E o mais importante é a gente entender a dinâmica da fratura. Então quando eu jogo o raio no sentido caudal, eu consigo alinhar a vértebra de cima. Então isso é importante, eu estou vendo aqui o pedículo de T12. Quando eu jogo para baixo, eu vou alinhando o pedículo de L2, eu consigo perceber aqui. E quando eu coloco perpendicular, eu coloquei o pedículo de L2 com o fragmento anterior da fratura. Lembra que a fratura é encunhamento, então eu tenho a base aqui e o ápice da fratura lá na frente. Agora a gente vai fazer uma pediculectomia assistida pela fresa manual. Então a gente vai jogar aqui, perceba que eu consigo ver aqui agora, ó, eu tenho o pedículo de L2, disco T12L1, disco L1L2 e lá no fundo eu tenho o corpo. Então a programação nossa é fazer a pediculectomia com a fresa manual, porque eu sei que nesse ponto aqui onde está saindo a raiz emergente de L1. É uma referência importante para a gente começar a atacar o canal. Então a gente vai começar no nosso core drilando essa parede inferior do pedículo em direção à parede medial. E a gente está fazendo essa punção angulada exatamente porque eu quero chegar mais próximo da linha média. Então a gente não vai entrar perpendicular ao chão, eu vou entrar angulado nesse ponto aqui agora. Então aqui é onde a gente vai fazer o nosso corte. Então eu vou entrar com um tom shade aqui, ó,
eu entro com um tonchide aqui. O osso dela é bem osteoporótico, então eu tô indo em direção, ó, já entrei aqui já, ó, em direção. Então, ó, eu tô aqui na parede medial, exatamente. Então, ó, eu tô no terço posterior do disco e agora provavelmente eu devo estar perto da linha média. Então, o que eu estou fazendo? Eu passo do corpo, ó, passei do corpo, aí eu consigo medializar nessa manobra ortogonal, tá vendo? Ó, eu estou sentindo só aqui atrás, eu não estou indo lá na frente do corpo, ó. Eu estou inclinado e eu estou conseguindo ver, ó, aqui a casquinha da parede inferior do pedículo de L1, ou seja, a raiz emergente está aqui, onde nós vamos começar a nossa drilagem, para a gente achar essa referência. Depois a gente vai caminhando aqui por cima, que é o anel superior, que eu consigo sentir ele aqui, ó, segura aqui, Thiago. Eu consigo sentir o anel aqui, ó, eu estou batendo aqui nele, ó, eu entro, ó lá, hã? Perfeito. Então aqui é uma fase importante do início, eu acabei de entrar com o endoscópio. Então a gente está vendo aqui às 9 horas, isso daqui é a parede inferior do pedículo de L1, onde a gente vai começar. Então nesse corredor aqui, onde eu quero achar a raiz emergente de L1, perceba que eu estou vendo aqui, ó, a parede inferior e medial do pedículo, a parede medial do pedículo, indo em direção à parte superior. Então eu vou querer identificar uma estrutura neurológica, exatamente porque ela vai me nortear o grau da descompressão. Mas o meu core de profundidade, ó, lá no fundo, já é corpo, então eu não vou mexer lá agora porque eu preciso da minha referência. Aqui eu já consigo ver, ó, a porção neural do forame, ó. A porção neural do forame eu estou entrando bem aqui, ó. Então eu vou ganhar esse pedaço aqui agora. Estou indo em direção à borda medial agora, dentro do canal. Então eu quero aqui achar a raiz emergente de L1, porque aí eu só vou seguir ela depois para a gente conseguir descomprimir o restante do canal. Aqui eu já vejo o ligamento amarelo que desce para o teto do forame. Ali começando a aparecer a raiz, ó, começando a aparecer a raiz emergente de L1, que é a nossa referência posicional LOVE. Então eu preciso de um ponto de referência . Então eu estou aqui atrás agora da raiz emergente de L1 como referência, ó, ela aparecendo ali, ó.
consigo identificar onde está IAP, lâmina aqui, ó. Estou começando a desinserir o ligamento amarelo. Eu estou na esponjosa da lâmina, na cortical interna. Ou seja, agora eu estou trabalhando no teto. Eu estou trabalhando no teto das estruturas, ou seja, aqui eu não vou ter compressão. Aqui quando eu abrir vai ser já o saco dural. Então, como é um osso osteoporótico num processo inflamatório crônico, ele sangra um pouco mais do que o normal. Lembrando que essa é uma paciente também que faz uso de anticoagulante por conta de arritmia cardíaca grave. Ó, estou aqui dentro do canal, ó, IAP, perfeito, ó, Kerrison Punch. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui com o punch, eu preciso afinar mais. Então eu preciso achar um ponto de referência abaixo da compressão, exatamente para eu ter segurança. Ó, vamos caminhando aqui agora, ó. Vamos caminhando aqui agora. Perceba o processo inflamatório limpa. Eu preciso de espaço porque, como a gente está falando do cone medular, eu não vou conseguir manipular muito o saco dural. Então eu vou criar o meu espaço aqui. Então essa fase é uma fase que a gente tem que ir mais delicada, exatamente para a gente achar com segurança um ponto de referência. Eu achei a dura mater para baixo, a gente já tem toda a nossa referência posicional. Então eu estou aqui na cortical interna da IAP, afinando ela. Na borda medial da IAP eu tenho ligamento amarelo. Daqui a pouco começa a aparecer ali para nós. É uma visão um tanto Tageflex, uma visão diferente. Mas depois que você acha o primeiro landmark, você começa a se encontrar. Então aqui eu estou começando a achar a estrutura neurológica, ó.
fazer? Aqui eu vou começar o Tagaflex a dar uma desbastada nisso aqui agora. Então, ó, aqui eu consigo ver claramente, olha lá, ó, a retropulsão jogando a estrutura. Eu vou usar o meu bisel agora aqui para afastar, ó.
Isso é o fragmento do corpo rechaçando a medula, né, ao cone medular para trás. Eu estou tirando ele. Rian, como é que tá aí? De boa? Tá. Pode afastar seu raio agora. Então aqui o inventário final de um acesso pedículo laminar do pedículo de L1 do lado esquerdo, uma fratura tipo encunhamento com uma retropulsão do fragmento com compressão do cone medular. A gente fez uma subtração pedicular com a fresa manual. Entramos aqui no core, a gente consegue ver a pulsação da medula livremente, a porção superior livre, cranial livre, caudal livre, mostrando uma descompressão efetiva desse segmento, com uma melhora expressiva dos potenciais da monitorização intraoperatória. Vamos seguir agora para a fixação transpedicular de T12 a L2. Finalizado o procedimento.
Então finalizamos a cirurgia, todo o nosso planejado a gente conseguiu executar com segurança. Então, pelo acesso endoscópico uniportal transpedicular, a gente conseguiu fazer uma descompressão ampla de todo esse segmento final da medula. Isso fez com que o potencial motor na eletroneuromiografia melhorasse mais de 200%. Isso, a médio e longo prazo, é um fator de excelente prognóstico na recuperação dessa paciente. E fizemos a fixação com a cimentação satisfatória dos parafusos, com essa fixação percutânea, finalizando então esse procedimento sem nenhuma intercorrência clínica, sem nenhuma instabilidade hemodinâmica, praticamente sem sangramento, num tempo seguro para esse tipo de paciente, mesmo com todas essas comorbidades. Então, a cirurgia minimamente invasiva, principalmente quando eu tenho todo esse ferramental para poder utilizar, fez com que a gente conseguisse ajudar muito mais pacientes. Por quê? Há poucos anos, essa era uma paciente que não poderia ser submetida a nenhum tratamento cirúrgico, dado as gravidades. Então, o planejamento é importante e o domínio de todas as variações da técnica minimamente invasiva, porque como foi uma cirurgia avançada, a gente precisou usar de várias técnicas. Tomara que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Dr. Daniel, agradeço muito sua atenção, fiquei muito confiante na minha cirurgia e estou me recuperando pouco a pouco. Então, estou bem, a cirurgia foi maravilhosa, sua equipe é 10 e agora, aos poucos, quero voltar ao meu estado normal. E com isso, se Deus quiser, depois irei para Bogotá. Agradeço tudo, todo o carinho, atenção, muito queridos todos comigo, e um grande abraço, Dr. Daniel.